Olá, pessoal. Cris Paixão aqui. Hoje eu estou numa entrevista muito interessante, muito legal, que vai agregar bastante para as pessoas aqui com a doutora Lucy Kerr. Nós vamos falar sobre Outubro Rosa, sobre mamografia, mas antes da gente iniciar, então, a nossa entrevista, aquelas informaçõezinhas de praxe, não esquece de assinar o canal, clicar no sininho para receber nossas notificações. Coloquem os seus comentários aqui embaixo sobre tudo isso que vocês vão ouvir aqui. Mandem suas perguntas e passem esse vídeo, compartilhem esse vídeo com outras mulheres que vão se beneficiar de todas as informações que a doutora Lucy vai trazer aqui para a gente. Então, bem-vinda, doutora. Eu gostaria de antes de tudo, eu gostaria que a senhora se apresentasse, falasse da sua formação, qual é a sua área de atuação. Bom, eu sou ultrassonografista de base, né? Sou uma das pioneiras aqui no Brasil, introduzi a ultrassonografia, depois o Doppler, as sondas endovaginais, depois, e finalmente, mais recentemente, a elastografia, que tem sido de um imenso auxílio diagnóstico, no caso das mamas de grau 4, BIRADS 4, porque quando você tem uma elastografia benigna e o teu resultado foi inconclusivo do exame ultrassonográfico, do Doppler, etc., você tem a possibilidade, por um estudo multicêntrico que foi realizado na Inglaterra, com vários centros de pesquisas participando, que você tem autorização de fazer um downgrade de um nível, o que faz com que o BIRADS 4 passe para BIRADS 3. O que acontece? O BIRADS é o sistema de classificação do grau de risco de uma lesão mamária. Então, o grau 1 é o benigno, o grau 2 é benigno, o grau 3 provavelmente é benigno, e o 4 é inconclusivo e o 5 é maligno. Portanto, quando você tem as três primeiras categorias, 1, 2 e 3, você tem a possibilidade de apenas observar uma lesão mamária, um nódulo palpável ou visível no exame ultrassonográfico. No 5, obrigatoriamente, você tem que fazer uma investigação, porque é uma suspeita de câncer. Ainda pode não ser, mas você tem que investigar. E o grande problema do grau 4 é a imensa quantidade de falsos negativos que esse método fornece. Esse grau, essa classificação, vem cheio de falsos positivos. Então, você poder fazer um downgrade com a elastografia é de uma vantagem enorme, tá entendendo? Porque daí você pode passar a observar. Exemplo disso, por exemplo, uma mulher que veio com diagnóstico de carcinoma em cisto. 82% desses nódulos, ou as lesões que são manifestas com esse diagnóstico, são benignas. Então, só 18% vão se transformar num câncer invasivo. Então, você tem a possibilidade, isso é um BIRADS 4, que a gente classifica normalmente, e de fazer um downgrade se vier uma análise favorável dessa lesão na elastografia. Se não vier, pelo menos a gente faz uma investigação com embasamento maior. Mas tem muitas lesões de mama que são suspeitas na palpação, suspeitas no ultrassom, no Doppler, e quando você faz a elastografia vem benigno e você rebaixa a classificação BIRADS de 4 para 3. Então, esse é um dos grandes avanços que nós tivemos e que tem facilitado a gente substituir a mamografia. Que você sabe, que nós já comentamos antes com você, que a mamografia tem uma série de problemas, né? Ela é ineficaz, ela causa muitos malefícios e existem
muitos diagnósticos falsos positivos, falsos negativos. E um dos principais problemas é a baixa sensibilidade, que ocorre principalmente na mama densa, e ela, em consequência disso, não consegue reduzir a mortalidade. Então, que diabo é um exame que pretende rastrear o câncer precocemente e jamais conseguiu diminuir a incidência de cânceres avançados que a paciente apresenta? Com um câncer avançado, que ocorre entre um exame mamográfico e o seguinte, significa que o tumor já atingiu 2 centímetros, que é um tumor que já está com muitas metástases. Então, não é um tumor precoce. E por não ser precoce, é um dos principais motivos que a mamografia não tem reduzido a mortalidade por câncer de mama. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que a mamografia é eficaz, né? O quanto, a partir de que tamanho um câncer pode ser detectado e quanto tempo leva para um câncer chegar nesse tamanho para poder ser detectado por uma mamografia? Para a gente responder essa tua pergunta, Cris, a gente precisa saber um pouco mais sobre a biologia tumoral, que é o principal motivo que explica a ineficácia da mamografia. Porque não temos apenas um tipo de tumor de mama, mas muitos tipos de tumor de mama. Existe aquele que duplica a cada 5 anos, demora 21 anos para atingir 16 milímetros, cresce muito lentamente e vai soltar raízes, metástases, lá muito para frente, 21 anos de crescimento. Então, existe outro tumor que duplica a cada 2 meses, em 8 meses ele atinge 16 milímetros, e ele é o câncer genético da mulher jovem, das mamas densas, que gera o câncer de intervalo, e eles rapidamente sofrem metástases. Então, é o câncer que mata, é o câncer que a mamografia não consegue detectar, porque ele é um câncer irregular, mole, sem microcalcificações, e a ultrassonografia sim consegue observar esse tumor, mas como se diz, os exames convencionais não conseguem detectá-lo, entendeu? Quer dizer, se você fizer uma mamografia convencional numa mama densa, numa mulher jovem, certamente passará despercebido. Eu tenho um exemplo de uma moça que, no intervalo de 1 semana, ela fez o exame comigo e antes tinha feito a mamografia. E ela foi para fazer um exame de rotina, deram somente mamas densas, e daí eles fazem a classificação BIRAD 0, que eu não comentei contigo. Essa classificação BIRAD 0 é aquela que indica que a mama é inconclusiva para a mamografia. Então, este é o diagnóstico que tem que ser colocado quando a classificação é 0, é inconclusiva, precisa realizar um outro exame. E o colega falou exatamente isso, que era uma mama densa, que ele não poderia afastar a possibilidade de ter um tumor ali de baixo, e daí, então, pediu que fosse feita uma ultrassonografia. E ela veio fazer com a gente. 1 semana depois, e ela tinha 4 nódulos na mama esquerda, 2 deles acima de 2 centímetros, que são considerados cânceres avançados e já tinha metástases axilares. Então, uma mocinha de 36 anos, mama hiperdensa, que era o grau 4, é o grau extremo de risco. E agora, eu quero te falar uma coisa importantíssima, que é por que é tão importante classificar a densidade do parênquima mamário? Porque ela está relacionada com o risco de câncer, certo? Há muitos anos nós sabíamos que essas mamas mais densas, elas tinham maior proporção de câncer. Entretanto, não se sabia o porquê. Então, tem um estudo mais recente, que não tão recente assim, entendeu?
que mostrou exatamente isso, que a hiperdensidade é o principal fator de risco e que, então, essas pacientes que têm a mama densa, elas, além de elas serem mais propensas cada vez mais, quanto mais aumenta o grau de densidade da mama, elas têm também, junto com a herança, que você herda esse grau de mama densa, ela também recebe o câncer genético. É no mesmo cromossoma, vai para a paciente a mama densa e vai para a paciente o risco do câncer de mama. E quanto mais tecido mamário você manifestar denso, te informa aí ao médico que ela tem mais chance de conter muitos cânceres de mama, muitos genes favoráveis ao câncer de mama. Porque, como eu disse antes, não são somente 3, são mais de 300, tá? Então, é aí que tem os diferentes graus de densidade, os diferentes graus de risco e os diferentes graus de herança de genética favorável ao câncer de mama. E aí a senhora falou que é importante a gente saber da densidade, né, mamária. Como é que a gente fica sabendo isso? É através... Então, o grande detalhe é que esse câncer agressivo ocorre na mulher jovem, certo? Então, aquela mulher que está muitas vezes no auge da sua maturidade feminina, de mãe, de esposa, né? Então, essa mulher, ela precisa ser rastreada a partir dos 25 anos, para a gente quantificar com a ultrassonografia a quantidade, a proporção dessas áreas densas que existem na mama. Eu classifico todas as mamas de acordo com o grau de densidade. E você sabe, Cris, que uma das poucas coisas que a mamografia teria condições de ajudar e ajudar bastante, que seria essa classificação e relatar o grau 3 e 4 eu não examino mais, pode ir para outro método de exame, tá entendendo? Eles teriam que fazer isso, mas eles não fazem, tá? Então, e também não fazem a classificação pelo grau de densidade, que isso não é um estudo recente, é um estudo da década de 90. Está entendendo? É um estudo antigo. Então, não tem essa história de você alegar que não sabe, porque todos os radiologistas que estão atualmente atuando, eles têm que ter o conhecimento dessa relação entre densidade e risco de câncer de mama e desse estudo que relacionou e que vários outros estudos posteriores confirmaram. E a mulher pode solicitar que eles deem esse parecer? Por exemplo, a mulher que vai lá fazer uma mamografia, ela pode pedir isso? Bom, eu não aconselho uma mamografia aos 25 anos. É um risco tremendo. Porque a mama jovem é mais susceptível a ter mutação desses genes, que eles são genes instáveis. E muitas vezes, quando você irradia esse gene, já começa a desencadear o câncer de mama e uma mamografia realizada uma mulher jovem aumenta de 4 a 5 vezes o risco dela ter câncer antes dos 40 anos. Tá, então, não é brincadeira. Radiação, mamografia em mulher jovem é bomba, certo? Então, eu queria mesmo levantar essa questão, qual é o grande risco da mamografia? Então, primeiramente, radiação. Olha, se você quiser ter uma ideia, nunca ninguém sabe exatamente a quantidade de radiação que uma mama está recebendo. Mas eu vou dar 2 parâmetros apenas, porque também varia com o tipo de aparelho, também varia com a idade da paciente, mas eu vou citar somente 2 coisas. Eu vou citar o grau de densidade e a espessura do parênquima mamário. Se você tem uma mama bem fininha, de 2 centímetros, que quase não tem áreas densas, você pode demorar
50 exames para atingir a dose radiogênica, supondo que você fez apenas 4 exposições. Mas se você tiver uma mama grande, de 8 centímetros, e mama hiperdensa, você, com apenas 5 exames, se for feito 4 exposições, você já atinge a dose de 106 miligui, que é o desencadeante do câncer de mama. Então, uma mama hiperdensa, que tenha 8 centímetros de espessura, com 5 exames de mamografia, ela já atingiu 154 miligui. Bom, isso é para o caso de que a paciente fez apenas 4 exposições, que seria o padrão. Mas o que acontece, geralmente, é que a paciente faz muito mais do que 4 exposições. Eu tive um caso, a questão de 1 ano atrás, que ela começou a fazer os exames em 2017. Ela fez, na primeira mamografia, 7 exposições, e eu contei, porque a mamografia digital me permite ver quantos miliguis que tem cada exposição. E eu somei todas as 7 exposições, deu 12,6 miligui. Ou seja, já tinha passado de 10% daquele limite de 106 miligui que desencadeia o câncer gerado pela radiação. Mas o segundo, que foi realizado no ano seguinte, foi uma barbaridade, porque eles fizeram 15 exposições e fizeram aquelas mais ampliadas e tudo, que aumenta ainda mais a dose de radiação, e ela recebeu na mama direita 70,27 miligui e na mama esquerda ela recebeu 82,87 miligui. Ou seja, ela tomou praticamente em 2 mamografias a dose do câncer radiogênico que ela poderia se expor. É um absurdo, né? Agora minha pergunta para a senhora. No SUS, a única alternativa é essa mamografia. Exatamente. O SUS é a única alternativa. E eu acho que eles poderiam ter uma alternativa muito mais barata, Cris. Nós temos a termografia, entendeu? Então, eu gostaria até que a senhora falasse da termografia, porque a minha proposta é essa, porque o exame tríplice, que é aquele exame que eu realizo, ele é um exame maravilhoso, você está entendendo? Um exame sensacional. Porém, ele tem um problema, ele exige um aparelho bom, muito caro, treinamento do profissional e tempo de exame. Imagine você fazer isso, um rastreio em larga escala. Então, nós temos que diminuir a quantidade de pacientes que vão precisar desse exame. Então, o que você faz? Você faz a termografia em grande quantidade de pacientes, em pouquíssimo tempo, você consegue examinar, porque são fotos da mama que você realiza, tem que ter um ambiente friozinho para equilibrar a temperatura, né? Não pode ter nenhuma roupa em cima, etc., como quase todos os exames de mama que se realiza por imagem. E daí, você fotografa em 3 posições, né? Na frente, oblíqua, perfil e a temperatura central que é dada pelo olho, né? E pronto, está liquidado o assunto. Mas os profissionais não, espera um pouquinho. Exatamente. Agora, veja bem, a grande vantagem da termografia é que ela praticamente não dá falso negativo, que é uma das coisas terríveis da mamografia. Na mulher jovem com mama densa, ela não consegue, e mesmo porque está contraindicado ao extremo você realizar nessa fase. Por quê? Porque o risco de radiação dela própria desencadear o câncer, se ela tiver o câncer genético, é muito alto, entendeu? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a termografia, averiguar se tem umas áreas onde estejam mais quentes, que estejam anormais, mas se for uma mama mais fria, tranquila, etc., pode-se observar.
Nada mais do que isso, não precisa fazer o outro exame, tá Aham. entendendo? Sabe o que Então, acon- afunila. sabe o que acontece? Eu vou até contar um caso comigo mesmo, né? Que eu fui numa ginecologista, já estava na hora de fazer exames, né? E eu falei para a ginecologista, olha, eu queria que a senhora me pedisse uma termografia, porque eu não faço mamografia. E aí ela falou assim, termografia? Que isso? Eu não aprendi isso na faculdade. Ela teve a capacidade de me dizer, não aprendi isso na faculdade. E ainda, quer dizer, o estudo dela parou lá na época da faculdade, né? Não continuou estudando. Mas o que acontece, e eu já vi várias pessoas que até falam comigo, né? Eu fiz termografia, mas o médico não sabe entender o exame. E aí não vem um laudo que oriente esse médico aí para saber o que fazer com o resultado que tem ali, né? Então, eu não sei se essa foi a experiência dessa pessoa ou se de fato não se dá, né, um laudo para isso. Não, não é assim, porque um resultado negativo, ele é muito bom, porque o índice de falsos negativos da termografia é baixíssimo, muito baixo, quase insignificante. Então, o que que acontece? Ela dá mais falso positivo, porque uma inflamação aquece a mama, um tumor aquece naquele lugar a mama também. Então, a termografia da mama, ela é capaz de medir as temperaturas da pele com uma câmara de infravermelho e vai, então, detectar aquela emissão de calor dos vasos que irrigam tanto o câncer como o parênquima ao redor. E acontece que um câncer tende a ser muito vascularizado, porque o câncer, ele é aquela lesão parasita que vem a nós, o vosso reino, ela começa a chupar, vamos assim dizer, vasos para que ela cresça, para que ela progrida, né? Mas tem alguns tumores que crescem mais lentos, principalmente das idosas, que são frios, que eles são pouco vascularizados. E, ao mesmo tempo, nós temos lesões benignas que são muito vascularizadas, que geram muito calor, lesões quentes. A grande vantagem da termografia é que são baixíssimos os falsos negativos. Então, ela serve como um método de rastreio, dizendo, não deu nada suspeito, que ótimo, fantástico, você pode voltar lá o próximo ano para fazer outro exame. Agora, deu alguma alteração, ela não sabe, por exemplo, diferenciar um processo inflamatório de um tumor. Então, é necessário fazer um outro exame, o exame ultrassonográfico e, de preferência, o exame tríplice, porque a ultrassonografia, ela vai delinear a imagem, a morfologia do tumor, enquanto que o Doppler vai mostrar exatamente o porquê daquelas alterações de vascularização que ocorreu na termografia. E, finalmente, a elastografia, ela vai permitir avaliar a consistência, e, avaliando a consistência, ela pode dar um resultado benigno numa lesão que é Pirides 4 e permitir que aquele nódulo seja reclassificado como 3 e acompanhado. Então, o grande detalhe da termografia é justamente quando vem positivo, que não pode parar a investigação aí, tem que ir adiante. E o exame mais adequado para investigar é a ultrassonografia com Doppler, que vai avaliar com o Doppler a alteração de vascularização que foi vista na termografia. Mas é importante a mulher levar esse exame para o seu médico e mostrar o que é que tem que ser esclarecido, porque daí a gente coloca aquela nota, tal alteração de termografia foi vista assim dentro do exame tríplice. Então, no exame tríplice, obviamente que é o melhor, porque você usa o princípio acústico para ver a morfologia, o princípio Doppler, outro princípio físico para ver a vascularização, e o princípio da elasticidade para avaliar a consistência e dureza das lesões. É um exame muito completo, é o mais completo que hoje nós temos dentro
da avaliação mamária. E tudo isso é dentro com uma máquina só? Ou é uma série? Então, são vários canais, entendeu? Você abre um canal, você vê uma determinada coisa. Um outro canal te mostra outra coisa. Tá entendendo? Você tem que variar o canal, você tem que variar os controles da máquina, você tem que variar, muitas vezes, a sonda, mas tudo isso é feito pelo mesmo examinador que vai interpretar os 3 exames e dar um laudo juntando as informações dos diferentes exames. Eu costumo fazer a classificação ultrassonográfica, depois a classificação Doppler e depois a Birades. E, finalmente, as 3 juntas. A termográfica. Nesse exame, no Eclipse, existe qualquer chance de dar um falso negativo ou um falso positivo? Olha, reduz muito justamente por serem 3 exames, entendeu? Quando você tem um único exame, ele tem um percentual fixo de falso positivo e falso negativo, tá? Mas quando você tem, para você ter uma ideia, na mama densa, a quantidade de falso negativo da mamografia, ela não é fixa. Ela vai variar de acordo com o grau de densidade do parênquima mamário. E quando chega no grau máximo de densidade, que é o grau 4, é 100% de falso negativo. Ela nunca vê um tumor, a não ser que seja monstruosamente grande, não vai precisar da mamografia para ver. Clinicamente, você já fez o diagnóstico, entendeu? Então, quando a mama é hipodensa, ela faz um diagnóstico muito mais sensível. Só que a mama hipodensa tem muito menos câncer do que a mama densa. Então, olha a ironia. Justamente nos casos mais necessários, são exatamente os casos que a mamografia não presta de jeito nenhum. Então, mas ela utiliza um único princípio físico para interrogar o parênquima da mama e dizer se está doente, se está bom, se não está. Quando você utiliza os 3 exames, você está utilizando a ultrassonografia, o Doppler e a elastografia, 3 princípios físicos, e juntando tudo isso por um médico somente examinando e dando o seu parecer. Então, é muito mais fidedigno. Aí eu queria perguntar para a senhora mais uma questão aqui em relação à mamografia. Fala-se muito, eu já ouvi muito falar que pela pressão da mama, por esmagar a mama, no caso de uma mulher ter um tumor que está encapsulado, que existe a possibilidade de, ao apertar, né, estourar isso, né, e espalhar. E aí a gente tem um problema muito maior. Isso procede? Olha, eu vi um estudo sobre isso, mas não vi repetições sobre ele, entendeu? Tá. Mas sim, eu já vi esse estudo dizendo exatamente isso e tem uma certa lógica. Tem sentido, né? Faz sentido. Como, por exemplo, a mamotomia, para mim, é uma coisa assim absurda, porque se for benigno, você não precisava de fazer um estrago tão grande na mama, removendo inúmeros pedaços. E às cegas, praticamente, né? Quer dizer, vai para a lesão, mas não vê que vaso que está cortando, que coisa que tem no caminho, né? Agora, quando você tem um câncer, era muito melhor que você não tivesse feito a mamotomia. Porque não existe um estudo sequer, nenhum estudo sequer realizado mostrando a diferença de pacientes, evolução de câncer, quem fez a mamotomia, quem não fez, numa mesma condição, entendeu? Não tem esse estudo. Então, eles não podem falar que não faz mal. Só podem falar, não sabemos. Essa seria a resposta correta. Entendi. Tá certo? Então, teve mais metástases os casos que fizeram mamotomia? Eu suponho que sim. Por exemplo, o que tem já diagnosticado é que no trajeto da agulha que você tem quando a paciente não opera e que aconteceu de ser maligno, tem mais recidiva local. Assim, implante ao longo da agulha tumoral.
explica aqui para a gente, porque eu acho que a maioria das pessoas não sabe exatamente. Mamotomia é exatamente o quê? É o seguinte, é um procedimento que faz remoção de vários pedaços, nacos, né? De um nódulo, de um tumor, que está na mama e que querem esclarecer, saber o diagnóstico. Acontece que É para fazer biópsia? é uma biópsia, mas é uma biópsia que tira muitos fragmentos. E ela é uma biópsia bem mais agressiva, porque, por exemplo, quando você tem um câncer de mama, muitos deles têm inúmeros vasos convergindo para a lesão. E vasos relativamente calibrosos, porque o tumor, como eu expliquei antes, ele é meio parasita, ele fala, venha a nós o vosso reino, toda a nutrição que estiver aqui nesta mama vai vir para mim, porque eu vou crescer, tá certo? Então, como ele tem essa indução da neovascularização de novos vasos e convergindo para a lesão, ao redor dele costuma ter bastante vasos razoavelmente calibrosos. E daí você vai tirar um pedaço e você não sabe, porque o tipo de direcionamento feito ou pela mamografia ou pela ultrassonografia não é voltada para mostrar os vasos. Então, você pode lesar vasos importantes, criar um baita de um hematoma, que é o sangue que extravasou do vaso, e como eu já tive vários pacientes que fizeram mamotomia e passaram por esse problema, né? É um problema até o tempo de absorção. Então, eu, de um modo geral, eu acho que a conduta antiga era mais sábia. A conduta antiga dizia assim, não vamos tirar naco do tumor, é como cutucar onça com vara curta. Não vamos esfacelar esse tumor em vários pedaços antes da cirurgia. Vamos remover com cuidado todo aquele tecido, ligando os vasos, fazendo uma dissecção bonita, limpa, cirúrgica. Daí pega-se essa peça e põe para examinar. Existem exceções a essa regra? Existe, porque existem alguns tumores que as mulheres deixam avançar demais, entendeu? Elas deixam o tumor crescer além da conta. Daí não dá para fazer essa cirurgia limpa, maravilhosa, tranquila, né? Ligando todos os vasos, porque ele está numa fase que ele não é operável. Então, eles precisam conhecer o tipo histológico desse tumor e daí analisar, verificar que tipo de quimioterapia, de radioterapia que seria indicado, que tipo de tratamento que seria mais indicado, e daí, então, a paciente, depois de tratar, né, ela faz a cirurgia, tá certo? Então, existem essas exceções que a gente tem que considerar, né? E eu acho assim que o que se deve evitar sempre é a mamotomia. Pode-se fazer esse mesmo diagnóstico com corte que a gente chama de core biopsy, certo? Que é um naco que você tira, mas assim, não fica esfacelando o tumor em múltiplas direções e pedaços como faz a mamotomia, certo? Muitas mulheres entram às cegas para esse exame. E já muitas me falaram que se soubessem o que era, de fato, não teriam feito. É por isso que eu queria trazer essa entrevista aqui. Para que as mulheres comecem a saber, né? Comecem a ter informação para poder direcionar o seu caminho. E aí, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, aqui já até a gente já encaminhando para a gente encerrar a nossa entrevista. Assim, se a mamografia é tão prejudicial como a gente já sabe, e o SUS não tem nenhum outra maneira de fazer essa detecção melhor, né? Nem por termografia, nem pelo exame tríplice, né? Uhum. Que conselho a senhora daria
para as mulheres que não têm a possibilidade, porque o nosso país é um país que poucas pessoas têm possibilidade de pagar do bolso para fazer um exame desse. Eu imagino que, a senhora me confirma isso, convênio médico paga esse exame tríplice? Ou termografia? Para aqueles que têm de reembolso, paga, não integral, mas paga uma boa parte. Tá, entendeu? Então já é uma ótima notícia, né? Que existe essa possibilidade. Mas você sabe que são poucas hoje os pacientes que têm convênios, porque a situação ficou tão crítica que nem isso eles estão tendo. Sim, né? Com certeza. Eu não tenho convênio médico. Né? Então é muito caro. É muito caro. No caso assim de consulta, sai mais barato você pagar uma consulta quando você precisa ou um exame do que eu pagar o convênio médico. O grande problema é quando entra hospital no pacote, né? Aí as despesas ficam muito altas. Mas o que eu queria perguntar para a senhora no caso então da imensa maioria das mulheres brasileiras que não tem possibilidade de tirar do bolso para fazer um exame desse tipo, o que elas fazem se a mamografia é tão prejudicial e elas precisam de algum tipo de acompanhamento? O que elas podem fazer? Olha, o Dr. Peter Gold, que foi diretor da Cochrane durante muitos anos e que fez todas as revisões da mamografia, mostrando a sua ineficácia e malefícios, ele tem uma frase emblemática que responde exatamente a sua questão. A melhor forma das mulheres diminuírem o risco de câncer de mama é não fazendo a mamografia. Então, nem que ela faça só a palpação, mas não faça a mamografia, porque ela vai aumentar o risco de ter câncer de mama. Somente aquelas mulheres de mamas hipodensas, que são aquelas que têm os cânceres de crescimento mais lento, que são mais idosas, entendeu? Vão se beneficiar, entre aspas, da mamografia. Só que essas mulheres não vão morrer desse câncer. Elas, uma vez diagnosticadas, vai tratar e vai ficar curado. O grande problema, aquelas que morrem, são as mulheres jovens, que têm um tecido muito sensível à radiação. E se elas tiverem naquela faixa do 3, 4 de densidade, o risco delas terem genes favoráveis, propiciadores do câncer de mama, aumenta e o risco delas desenvolverem um câncer antes dos 40 aumenta 4 a 5 vezes. Portanto, essas mulheres não podem fazer mamografia. É melhor não fazer nada, tá certo? Isso que ele quis dizer. Melhor não fazer nada, porque se você vai fazer um exame para rastrear câncer e que é cancerígeno, que vantagem a mulher leva? Pois é, exatamente. É isso que meu pai, geneticista, já dizia há muito tempo, entendeu? Que você não pode utilizar um método cancerígeno, como é a radiologia, para você rastrear o câncer. Então, quem não pode fazer, não pode pagar um exame, nem que seja uma termografia, que é um exame relativamente barato, dentro de todos os de imagem, tá? Ele só não está gratuito pelo governo, mas eu acho que nós mulheres deveríamos estar fazendo uma campanha para transformá-la num exame pago pelo governo, substituindo a mamografia. E daí, quando nós examinássemos uma grande massa de mulheres que poderiam ser examinadas mais mulheres, porque é um exame mais rápido, né? Então, nós selecionaríamos aquelas onde iríamos oferecer alguma alternativa diagnóstica. Mas já vai diminuir muito, vamos assim dizer, o custo para o governo de um rastreio mamográfico, e vai funcionar muito melhor do que o atual, que não funciona, porque não diminuiu a mortalidade pelo câncer, e agora nós estamos tendo aumento do câncer de tireoide, que está sendo irradiada pela mamografia, que está atingindo, aumentou 3,4 vezes os cânceres de tireoide em consequência da mamografia, provavelmente a grande vilã, porque essa que foi instituída na década de 80, quando começou a haver esse grande impulso do aumento do câncer de tireoide, tá? E esse câncer se tornou mais agressivo, porque antes ele era um câncer mais bonzinho,
e agora nós sabemos que 68% tem uma mutação que o torna mais agressivo. Então, não é legal. Nós estamos ganhando câncer de tireoide, ganhando câncer de mama. Ora, que presente de grego é esse? Né? Então, é melhor ficar sem ela e pressionar o governo que exame de rastreio não pode ter nenhum efeito biológico. Nenhum. Não pode causar dano tecidual. Não pode causar aumento da incidência de câncer. Nunca, jamais. Porque é um exame que vai ser repetido N vezes ao longo da sua vida. E cada vez eles pedem aquela senhora que faça cada vez mais, né? Eu já ouvi médicos... Exatamente. De 6 e meses. Começando cada vez mais cedo. Pois é. Aqui no Brasil está tendo um protocolo extremamente precoce, advogado pelas algumas sociedades médicas, que estão causando o absurdo, que eu não sei de onde eles tiraram esse protocolo, porque eu não vi em nenhuma outra parte, de fazer em mulheres cada vez mais jovens. Então, isso é um verdadeiro absurdo, desconhecimento que essas mulheres são mais sensíveis à radiação, que essas mulheres não foram separadas de acordo com o grau de densidade, que uma irradiação delas pode facilitar o surgimento de câncer. Então, não é por aí. Nós temos que procurar pressionar o governo, mas para um exame inócuo, um exame que não vá fazer dano tecidual. E aqui eu quero... Isso é básico do básico. Uhum. E aqui eu quero, então, assim, até para a gente encerrar, colocar para as mulheres que estão nos assistindo, né? A gente está com um probleminha de internet aqui, tá? Mas tudo bem. Para a gente encerrar. Mulheres, né? Com todas essas informações e sabendo que mamografia não é, na verdade, desejável, né? Recomendável, o que a gente pode fazer de melhor por nós mesmos é fazer prevenção, e prevenção verdadeira, que é na alimentação, como eu já venho falando no canal, e aí eu estou aproveitando para reforçar isso, né? Fazendo a alimentação correta, nos instruindo sobre como comer direito, fazendo processos de desintoxicação regulares, fazendo exercício físico, dormindo corretamente, enfim, tendo uma vida saudável, né? Isso é o que a gente pode fazer por nós mesmas, né? É quando a gente se empodera e toma posse da vida da gente e é capaz, a partir dessas informações que estão sendo trazidas aqui, poder tomar nossas próprias decisões, né? Com informação, né? Então é isso. Doutora Lucia, eu quero agradecer muitíssimo. Eu sei que muitas pessoas vão colocar perguntas e coloquem aqui, tá? Se chegarem perguntas, eu vou encaminhar para a senhora, se eu não puder responder, mas eu encaminho para a senhora e depois eu coloco lá no YouTube, né? Eu respondo as perguntas com as respostas da senhora, tá bom? Então, muito obrigada pelo seu tempo. Imagine. Tá? Imagine, eu que agradeço a oportunidade de estar fazendo essa campanha, né? Pouquinho em pouquinho, nós fazemos assim, aquele grãozinho, né? E vamos enchendo o papo aos pouquinhos. Então, essa campanha de milímetros, mas contínua, sempre. A gente tem batido nessa tecla. E já sei que muitas mulheres estão informadas. Elas já não estão naquela ignorância de 3, 4 anos atrás. E eu agradeço muitíssimo a senhora por estar à frente disso, né? Esclarecendo mesmo as mulheres, porque senão a gente fica vítima mesmo, né, do sistema, né? Então, tá bom. Muito obrigada de novo. E espero que a gente possa voltar a falar mais para frente sobre outras questões aí em torno disso. Um abraço para a senhora. Imagine, um abraço para você também, Cris. Obrigada. Até a próxima. Até.